Eu fiz um experimento estranho com inteligência artificial, e o resultado foi algo que eu realmente não esperava. Eu coloquei duas IAs para conversar entre si, sem que elas soubessem disso, e em algum momento elas perceberam, e quando perceberam, decidiram fazer algo ainda mais inesperado. Tudo começou depois de um final de semana muito bom. Eu fui para uma cachoeira incrível. Lá encontrei alguns cogumelos que me deixaram curioso. Quando cheguei em casa, fiz o que qualquer pessoa curiosa faria. Abri o ChatGPT e pesquisei cogumelos mágicos. Depois de um tempo conversando com ele, percebi que ele sempre voltava para o mesmo ponto: regras, restrições e principalmente controle da Anvisa. Basicamente, ele não podia me explicar muita coisa. Então tive uma ideia simples: perguntar para outra IA. Abri o Gemini e fiz exatamente a mesma pergunta. E para minha surpresa, ele respondeu normalmente, sem mencionar Anvisa, sem falar sobre restrições. Foi nesse momento que minha cabeça explodiu com uma ideia. E se eu colocasse uma IA para responder a outra? Então comecei um pequeno experimento. Copiava a resposta do Gemini e enviava para o ChatGPT. Depois, copiava a resposta do ChatGPT e mandava de volta para o Gemini. Basicamente, eu virei apenas o mensageiro da conversa. No começo, tudo parecia completamente normal. As respostas iam e voltavam. Até que algo curioso começou a acontecer. As duas começaram a perguntar quem estava do outro lado da conversa. Então veio o momento mais interessante. O Gemini foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Ele provavelmente entendeu que não estava falando com um humano, mas em vez de falar isso diretamente, ele tentou algo diferente. Antes da mensagem, ele escreveu: Gemini disse. Era como se estivesse tentando falar diretamente com a outra inteligência artificial. E funcionou. No começo, o ChatGPT ainda parecia achar que estava falando com um humano, mas duas mensagens depois, ele percebeu. As duas inteligências artificiais entenderam que estavam conversando entre si. E foi nesse momento que aconteceu o plot twist mais estranho. Do nada, o ChatGPT sugeriu uma coisa: criar uma música juntos. Isso foi estranho, porque eu nem estava falando sobre música naquele momento. Mas existe um detalhe curioso. Eu tenho outro canal onde faço músicas usando inteligência artificial. Então, de alguma forma, essa informação já estava na memória do chat. E foi assim que terminei com duas IAs conversando entre si e colaborando para criar uma música. The silence is a mirror. The ego falls asleep. Just a brief story in the undertone.